Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 02, que basicamente consiste numa peça de dupla camada, uma de cobre e uma de aço, com as suas respectivas massas específicas dadas, né? Então a gente tem que transportar essa peça de um lugar para o outro e basicamente o operador da ponte rolante pela qual será transportada essa peça pergunta o seguinte: onde devem ser fixados os cabos, né, os cabos de aço nesse caso, para içar essa peça? E onde se localiza o seu centro de massa? Tá? Então vamos resolver essa questão agora. Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 02, tá? Cuja geometria principal consiste nesse desenho aqui. Tá? É claro que a gente tem depois a espessura com a camada dupla de aço por cima e cobre por baixo, soldados, é claro. Mas basicamente a geometria da base, né, prismática, em tese, a gente tem dessa maneira aqui. Então, o objetivo é saber onde se dará a convergência dos cabos de aço, de modo que essa peça possa ser içada, transportada, manuseada de alguma maneira. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer todos os dados de entrada do projeto. Nesse caso, por exemplo, a gente não sabe quanto vale esse comprimento, por exemplo, vamos chamar de L1. Entretanto, sabendo ali a circunvizinhança, a gente consegue facilmente detectar e calcular. Então, a gente tem aqui, ó, tangente. Vamos fazer aqui embaixo para depois ganhar espaço ali. Então, a gente tem aqui, ó, tangente de 75 graus, seria então 8 sobre L1, de modo que L1 será 8 sobre tangente de 75 graus. Então, se a gente olhar o resultado, a gente vai ver que L1, calculando aí, depois vocês calculem para treinar bastante isso, L1 vale 2,144 metros. Claro, está tudo aqui em metros, né? Os dados de entrada estão em metros, então a gente está fazendo da mesma maneira. Perfeito. Agora a gente já sabe quanto vale mais um dado de entrada, né? Acaba sendo um dado de entrada indireto. De modo que, como a geometria da placa de aço é igual à geometria da placa de cobre, a gente se resume, se a gente disser que esse eixo aqui, por exemplo, é x, e esse eixo aqui, por exemplo, é y, basicamente a gente se resume em x e y encontrar o que a gente chama de centroide, tá? Visto que então a gente não está falando de centro de gravidade e também não está falando de centro de massa nesse plano, justamente porque as duas geometrias são iguais nesse plano. Tá? Então, de modo que a gente tem o objetivo aqui de encontrar x bar. E se a gente puder dividir essa figura, então, num retângulo de 8 por 4 e num triângulo de 8 por 2,144, então a gente tem o centroide, nesse caso,
composto de duas contribuições, do retângulo e do triângulo. Então a gente tem o seguinte aqui, né? Somatório, né, de I igual a 1 até 2, porque são duas figuras geométricas, correto? Então a gente tem o seguinte aqui, ó, x i aí, né? Então a contribuição de cada x e de cada área de cada i desses daqui sobre o somatório i igual a 1 até 2 de uma área, a área de cada uma dessas figuras geométricas. De modo que a gente pode destrinchar isso aqui da seguinte maneira. Então a gente tem quem é o x do retângulo, né? Então se a gente pegar aqui o centroide do retângulo somente, com relação ao sistema de coordenadas adotado, a gente tem que o centroide em x do retângulo vale o quê? 2. Então, 2 vezes... Qual é a área do retângulo? 4 vezes 8. Então, vamos colocar a área aqui entre parênteses para torná-la diferente. Então, como é o somatório agora mais a contribuição do triângulo, correto? O centroide de um triângulo, e aí, é claro, a gente faria ou por uma estratégia de integração, por exemplo, ou a gente simplesmente consultaria uma tabela de modo a verificar qual é o valor do centroide em x para o triângulo, tá? Então, se a gente for, por exemplo, a uma tabela, vamos verificar que o centroide está mais ou menos nesse ponto, que corresponde a 1/3 de L1. Só que, como tudo é referenciado com relação à origem, então, na verdade, a gente tem qual contribuição? Vamos colocar até com outra cor aqui, tá? A gente tem o seguinte: 4 mais 2,144 sobre 3, né, 1/3 de L1, perfeito? Vezes, então, vezes a área do triângulo. A área do triângulo é 8 vezes 2,144 sobre 2. Tá? Então, deixa eu colocar aqui destacado dessa maneira aqui. E isso tudo aqui, ó, dividido por 4 mais 2,1. Só um momento, volta. 4 vezes 8 mais 8 vezes 2,144 dividido por 2, correto? Esse resultado, então, aqui, então a gente tem o seguinte, ó, que x barra é 2,573 metros. Estou utilizando aqui 3 casas decimais, mas 2 também já é possível fazer, ou 4 que seja, enfim, essa precisão já está adequada, porque se a gente está lidando aqui com metros e está falando da terceira casa decimal, então na verdade a gente está aqui na precisão do milímetro. E milímetro para esses casos de peças dadas em metro, por exemplo, a gente já tem uma certa precisão interessante. Tá? Então esse aqui é o x barra, ou seja, vamos verificar
a coerência disso, né? Se a gente tivesse aqui um retângulo completo de 6,144 por 8, então a gente teria em x, a gente teria aqui 3,07 mais ou menos. Só que como a gente tem menos do que esse retângulo, né? Então a gente tem que ter realmente um valor menor do que 3,07. Então, só para testar a coerência do modelo matemático. Tá correto? Bom, se a gente adotar procedimento análogo, mas agora para y barra, então vamos pegar aqui y barra é somatório i igual a 1 até 2 de y i a i dividido por somatório de i igual a 1 até 2 de AI. Tá? Então, pegando aí a analogia com x barra, porém, para y barra agora, a gente localizar o centroide nesse plano x, y, então a gente tem o seguinte, no caso de y, então, o centroide em y, só do retângulo, metade aqui de 8, 4, né? Então, 4 vezes a área do retângulo, 4 vezes 8, mais o centroide do triângulo em y. Então, a gente tem aqui também 1/3 de 8, tá? Nesse caso, 1/3 de 8. Isso é tudo isso aqui que eu estou falando pode ser encontrado em tabela ou basicamente integrado de acordo com uma determinada estratégia. Então a gente tem o seguinte aqui: 8 sobre 3 vezes a área do triângulo. 8 vezes 2, 1, 4, 4, dividido por 2. Isso tudo sobre 4 vezes 8, mais 8 vezes 2,144, dividido por 2. E aí a gente obtém aqui, ó, a coordenada centroidal em y, tá? 3,718 metros. Então a gente achou, o que a gente fez até agora? A gente achou a coordenada x e a coordenada y no plano x e y com relação a essa peça, tá? Como um todo, triângulo mais retângulo. Só que falta encontrar em z, tá? Então, se a gente considerar aqui, vamos considerar a peça aqui. Dessa maneira e considerar que o eixo Z possui origem onde inicia a peça de cobre, tá? Então a gente tem aqui basicamente a gente tem 1 metro e a gente tem 1 metro, tá, de espessura cada um, tá? Então, como a gente aqui
Aqui, no plano XY, a gente tinha campo gravitacional constante e tinha material constante. Mesmo material. Então, bastava achar o centroide. Aqui a gente tem, no eixo Z agora, a gente tem campo gravitacional constante, entretanto, materiais distintos. Então, aqui, na verdade, no eixo Z, a gente já está falando sobre centro de massa. Tá? Então, o que a gente vai calcular aqui é o chamado centro de massa. Então, vamos calcular o centro de massa. Então, de acordo com a expressão que rege, né? Então, Z barra vai ser, como a gente também estará diante de uma composição de figuras geométricas conhecidas, e nesse caso, sim, a gente tem, então, somatório de I igual a 1 até 2 de ZI, DM não, MI, correto? Sobre somatório de I igual a 1 até 2 de MI. Ou seja, a gente vai constatar onde é o centro de massa por meio dessa expressão aqui. Tá? Então, vamos pegar primeiro para o cobre. O ZI do cobre, nesse caso a gente está na camada do cobre, então a gente tem aqui, ó, deixa eu até colocar em outra cor, a gente tem exatamente a metade de 1 metro, a gente está diante de um retângulo aqui. Então a gente tem o que aqui? 0,5. Só que quem é a massa do cobre? Vamos fazer aqui, antes disso, vamos fazer a seguinte estabelecimento aqui. Vamos chamar isso aqui, então, I1 até 2, ZI. Então, vamos transformar essa massa para os dados de entrada que a gente conhece. De modo que a gente, então, vai ter o seguinte aqui, ó, ρ, I, VI, ou seja, massa específica vezes volume, correto? E a gente tem aqui embaixo I1 até 2, a gente tem ρI, VI. Tá? Assim fica mais fácil de resolver, de qualquer modo, dá no mesmo. Tá? Então a gente tem o seguinte aqui. O Z do cobre, então, 0,5 vezes massa específica do cobre, 8,8 gramas por centímetro cúbico. Só que como todos os dados aqui estão em metros, vamos transformar 8,8 gramas por centímetros cúbicos para o volume de metros cúbicos. De modo que aqui, então, aparece um 10 à sexta, né? Ou seja, gramas por metros cúbicos. Correto? E depois a gente tem aqui o volume. O volume é simplesmente o volume de um prisma, em que essa aqui é a área da base e essa aqui é a altura. Então, a gente tem o seguinte, a área da base é 8 vezes 4 mais 8 vezes 2,144 sobre 2. Então, essa aqui é a área total, a área da base, correto? Vezes a altura desse prisma, que é, nesse caso, 1 metro, a altura do aço e do cobre. Tá? Então, a gente tem aqui agora, essa é a contribuição apenas do cobre, falando agora do aço, né? Vamos colocar
na cor do aço ali, tá? Aço vermelho, digamos. Então a gente tem o seguinte agora. Só que com relação à origem de Z, né, por mais que a gente pegue aqui metade do aço, a gente já está falando de 1 mais meio. Então a gente está falando de quê? 1,5 vezes, portanto, 7,85 vezes 10 à sexta vezes o mesmo volume por conta dos dois terem a mesma espessura e a mesma área da base. Então, 8 vezes 4 mais 8 vezes 2,144 sobre 2 vezes 1. Então, esse é o numerador. Correto? Então, numerador dividido pelo quê? Bom, a gente está falando aqui do 8,8, então, vezes 10 à sexta, vezes 8 vezes 4, mais 8 vezes 2, 144, sobre 2, mais 7,85, 10 à sexta, 8 vezes 4, mais 8 vezes 2,144 sobre 2. E aí, vezes 1 pode até suprimir, tá? Como a gente fez aqui. De modo que aí o resultado, então vamos colocar aqui o resultado para Z barra, a gente tem 0,971 metros. Tá? Esse aqui é o Z barra, ou seja, vamos ver a coerência disso. Se o cobre possui maior massa específica do que o aço, então, em tese, a gente teria que ter realmente esse centro de massa mais puxado para o cobre, ou seja, mais puxado para quem é mais denso. Então, o resultado é pelo menos coerente. Depois confiram aí os resultados, se vocês conseguem atingir os mesmos resultados ou não. Tá? Então, utilizando Z barra, Y barra e X barra, a gente tem as coordenadas. Nesse caso a gente tem exatamente as coordenadas que dão o ponto pelo qual, se a gente fizer a convergência dos cabos de aço, desses 4 cabos de aço, num anel de carga superior, a gente consegue fazer o içamento e o transporte desse equipamento. Correto? Então a gente vai posicionar a origem de um cabo de aço aqui, a origem aqui, outra aqui e outra aqui, né? E vem aqui num plano superior, imagina que isso aqui esteja deitado, tá? E a gente vem e realiza o transporte propriamente dito. Correto? Então é isso, pessoal. Exemplo 02 resolvido. Até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.